Olá, que bom que a gente está aqui para mergulhar juntos numa história simplesmente incrível. Uma história sobre uma promessa que, olha, parecia impossível de acontecer. Sabe aquelas histórias que fazem a gente pensar, será que existe alguma coisa impossível de verdade? Então, vamos descobrir? Peraí, já parou pra pensar nisso? Uma avó ter um bebezinho. Parece uma coisa bem diferente, não é mesmo? Pois é exatamente essa pergunta que dá o pontapé inicial na nossa aventura de hoje. Bom, tudo começa com um casal chamado Abraão e Sara. Eles eram pessoas muito boas, sabe? Mas já estavam bem velhinhos e tinham um sonho enorme no coração que ainda não tinha se realizado: ter um filho. O tempo ia passando, passando, e parecia que esse sonho ficava cada vez mais longe. E quando eu digo velhinhos, gente, é velhinho de verdade. O Abraão já tinha, acredite se quiser, 99 anos. Já pensou? É por isso que a promessa que ele recebeu foi tão, mas tão surpreendente. E o mesmo valia para Sara, claro. Ela também já tinha passado da idade de ter filhos. Dá pra gente imaginar como eles se sentiam, pensando que aquele sonho de aumentar a família talvez nunca fosse se tornar realidade. E foi bem aí, nesse momento, que Deus fez uma promessa extraordinária para o Abraão. Ele disse que Abraão seria pai de tanta gente, mas tanta gente, que os seus descendentes iam formar uma nação inteira. Mas como, né? Se eles eram tão velhinhos? E agora a história fica ainda mais interessante. A promessa já tinha sido feita, mas uma coisa super inesperada estava prestes a acontecer. Um belo dia, apareceram os visitantes bem diferentes lá na casa de Abraão. Tenta imaginar a cena. Um dia de muito, muito calor. Abraão estava lá descansando na porta da sua tenda quando, de repente, 3 homens apareceram. Mal sabia ele que aqueles não eram homens comuns, eram anjos enviados por Deus. E o Abraão mostrou que tinha um coração gigante. Primeiro, ele nem pensou 2 vezes. Convidou os homens para entrar e descansar um pouquinho na sombra. Depois, foi correndo pedir para Sara preparar uma refeição bem gostosa para eles. E no fim, sentaram todos juntos para comer. Isso mostra como ele era gentil e acolhedor. E foi durante essa visita que um dos anjos deu a notícia mais impressionante de todas. Ele olhou bem para Abraão e disse que dali a 1 ano, certinho, a Sara teria um filho. Uau! De repente, a promessa estava ficando bem mais real e já tinha até data marcada. Agora vamos pensar um pouco na Sara. Ela estava lá dentro da tenda, só de ouvido na conversa. Qual terá sido a reação dela quando escutou uma coisa tão inacreditável? Ela riu, mas olha, não foi uma risada de felicidade. Foi aquele riso baixinho, sabe? De quem não acredita muito no que está ouvindo. Ela deve ter pensado, eu? Uma vovó ter um bebê? Que piada! Para ela aquilo era impossível demais. E aqui a gente vê um contraste muito poderoso. De um lado, a dúvida da Sara, que só conseguia ver as limitações, a idade dela, o tempo que já